Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pra gente falar sobre essa obra. Agora, eles não usam black tie, do Gianfrancesco Guarnieri. Ó, ficou chique. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar o nome dele, mas saiu. O Gianfrancesco Guarnieri, ele é um autor novo aqui no vestibular. Essa obra é uma obra super nova. Ela entrou esse ano de 2019 para as nossas obras catalogadas, juntamente aí com Clarice Lispector e o Augusto dos Anjos, Álvares de Azevedo, tá? Então a gente tem muitas obras novas, né? É muito legal isso, mudar um pouquinho essas leituras de gente sempre falando a mesma coisa. E esse autor, ele é bem conhecido no meio televisivo. Eu não sei se você aí, adolescente, vai lembrar muito dele, mas com certeza seus pais lembram, porque eu lembro dele. Ele participou aí de várias emissoras, né, de vários canais. Ele participou aí da Rede Globo, da Manchete, SBT, Band, né, gravou aí muitas novelas e minisséries. Novelas aí a gente tem conhecidas, eu lembro dessas novelas, tipo A Pátria Minha, Rainha da Sucata. Cara, Rainha da Sucata, velho, é A Próxima Vítima, Terra Nostra, né, e um pouquinho, né, das novelas que ele participou. Ele faleceu, quando ele faleceu tava passando uma novela belíssima. Ele fazia parte do elenco de Belíssima. Ele teve que parar de gravar porque a doença dele agravou um pouquinho, né, então muito legal. Não que ele tenha morrido, mas muito legal dele participar dessas novelas que a gente conhece. Ele também fez parte aí do elenco e juntamente com a organização da minissérie Terra Nostra da Rede Globo. Gente, eu acho muito legal. Por quê? Porque o rosto dele é super famoso, é super conhecido. É legal a gente falar sobre um autor que a gente conhece, né? E de onde veio esse autor? Ele nasceu em Milão, né, na Itália, e quando ele tinha 2 anos de idade, a família dele veio pro Brasil. E a família dele é muito militante, sempre foi muito militante, muito político. E ele aprendeu um pouco disso, ele trouxe essa realidade na personalidade dele. A família dele se mudou pro Rio de Janeiro, depois ele foi pra São Paulo, e ali em São Paulo ele entrou aí nesse meio artístico, né. Ele, juntamente com outros estudantes, eles fundaram aí o Teatro de Arena, o Teatro Paulista do Estudante, depois que ele se uniu ao Teatro do Arena, e assim, sempre envolvido com questões tanto políticas quanto culturais. Isso é muito legal. E aí, o que acontece com esse autor? Ele escreve a primeira peça, Eles Não Usam Black Tie, é a primeira peça dele, que vem trazendo pra gente uma discussão nova dentro do gênero dramático, tá? Não vem, isso daí é pegadinha de vestibular. Fala assim, que nunca na face da terra a gente tinha discutido na literatura brasileira essa divisão de classes. Mentira, isso aparece pela primeira vez no gênero dramático com a peça Eles Não Usam Black Tie, tá? Então é uma coisa muito bacana, muito inovadora. E ele vem trazendo nessa obra a realidade dos trabalhadores que moram na favela do Rio de Janeiro, tá? Nós temos 2 livros que falam sobre favela no Rio de Janeiro que entraram agora, né? Os 2 livros. Eles Não Usam Black Tie e Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é a nossa próxima aula, o próximo vídeo. Então, o que a gente tem de interessante? Essa peça ela foi escrita em 1956 e ela foi encenada pela primeira vez em 1958, né, no Teatro de Arena. E ela se tornou esse ícone, né, dessa discussão sobre a diferença das classes sociais, né, e colocando principalmente em destaque a posição do proletariado, ou seja, do trabalhador, porque as pessoas, elas têm o costume de falar muito sobre a questão do patrão e etc e tal, e velho, a gente tem que falar sobre o trabalhador também, né, como que a gente tem esse cenário. Então é muito legal, a gente precisa saber disso. Ele também se envolveu com questões musicais, e ele faleceu em 2001, a doença dele agravou. Ele morreu em 2006, desculpa, tá? Mas ele sofria de insuficiência renal,
né, crônica. Então isso acabou prejudicando aí, né, cada vez piorando, e ele falece. Então o Gianfrancesco, como eu falei pra vocês, ele é uma pessoa muito política, muito nacionalista, e nessa obra ele vem falando sobre essa visão dos trabalhadores, e ele coloca pra gente uma visão um pouco romântica com relação à favela, tá? A gente vai ver que a Carolina Maria de Jesus, ela não vai fazer isso. E aí a gente pode perguntar assim, mas por quê? Porque o Gianfrancesco, ele era uma pessoa, ele não morava na favela, tá? Ele morava no Rio de Janeiro, e ele vai falar sobre, né, ele morou um tempo, né, no Rio de Janeiro, depois que ele foi pra São Paulo, mas ele vai falar sobre essa realidade, mas de uma realidade que ele tem uma visão de fora. Eu acho que isso é muito interessante. A visão dele é uma visão de fora, por isso que é uma visão romantizada. A Carolina Maria de Jesus, ela é uma visão de dentro, então o que ela fala é realmente o que ela vive, dia a dia. Então isso é uma coisa muito legal da gente pensar. Não podemos esquecer o seguinte, é uma peça teatral que é dividida em 3 atos, e cada um desses atos tem 2 quadras, é como se fosse 2 cenas. Então nós temos 1, 2, 4, 6 blocos, eu sou ruim de matemática, tá? A gente tem 6 blocos, mais 3 atos, e em cada ato 2 cenas. Nós estamos falando aqui de personagens extremamente importantes pra gente, né, dentro da dramaturgia brasileira, que é a Romana, que vai ser a mãe. Gente, eu acho muito a grande família esse livro. O Otávio é o pai. Nós temos o Tião, que é o Sebastião, que é o meu personagem também principal aqui. E o Tião namora a Maria, né? E logo no início a gente já tem essa problemática que a Maria chega pro Tião e fala que ela tá grávida. Então o Tião, que era um simples trabalhador, ele passa a ser agora um pai de família. Ele pede a Maria em casamento, então a gente tem o noivado deles, tudo acontece muito rápido. E logo em seguida, eles estão se organizando automaticamente, pra sair um casamento, né, que a gente não sabe se vai sair. Tem o João, que é o irmão da Maria, o Jesuíno, que é um músico, a Terezinha, que é a namorada do Chiquinho. Quem que é o Chiquinho? O Chiquinho, eu esqueci de falar do Chiquinho, o Chiquinho é o irmão do Tião, e o Tião e o Chiquinho são filhos da Romana e do Otávio, né? E a gente tem aí alguns outros personagens também, mas qual é a centralidade aqui? O Otávio, ele é a pessoa que coordena, né, as greves, ele lidera as greves. Então ele é um grevista do caramba. E o filho dele, o Tião, ele já não tem tanta essa visão, porque quando pequeno ele cresceu, ele viveu um tempo no Rio de Janeiro, né, enquanto cidade sem ser na favela, com a madrinha dele, e ele conheceu um outro lado. E aí, quando ele descobre que a Maria está grávida, ele sabe que ele precisa agora ter responsabilidades, né? E tem aí um anúncio de uma greve, né? E ele começa a questionar se realmente ele deve participar da greve, porque se ele perde esse emprego, como que ele vai sustentar o filho dele? Mas o pai dele é quem está organizando essa greve. E aí a greve acontece e o Tião fura a greve. Quando o Tião fura essa greve, menino do céu, é o ápice que a gente tem, né, da história, porque o pai dele vira a cara pra ele, ele é expulso de casa no final da peça, e a Maria, então ele tem que sair do morro, porque todo mundo do morro tá com raiva dele, né, e aí ele vai falar com a Maria, que ele vai arrumar um lugar pra eles morarem, então, no Rio de Janeiro enquanto cidade. E a Maria fala que ela não vai sair do morro. Então, automaticamente, o relacionamento deles desmorona, tudo por ele não ter participado da greve. Então, é uma história fantástica, tá, gente? Uma história fantástica. Essa peça teatral caiu, né, no último vestibular, no meio do ano. Então, sei lá, eu tô esperando aí um quarto de despejo, que é o nosso próximo vídeo, tá? Mas tudo pode acontecer. Se você não leu, vale a pena. Tá bom, a série não li, mas vou passar. Mas a história gira em torno disso, tá, gente? Preste atenção nessas questões, nessa comparação de favela, que é uma coisa muito bacana pra gente levar em consideração pro vestibular, tá bom? Beijinhos e até o próximo vídeo.